Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, oh Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Sejam bem-vindos à IASD Central de São Caetano do Sul e fique por dentro das nossas programações. Você pode devolver seu dízimo e doar suas ofertas aqui na igreja, através do Pix ou do aplicativo 7Me. Só não esqueça de enviar o seu comprovante para o número aqui ao lado para nós termos o controle. Nesta segunda às 6 da manhã haverá o culto especial sempre em oração com a participação do pastor Jackson Ricardo. Nesta quarta-feira às 20 horas, teremos o culto de oração com a presença de Sheila Stein falando sobre a fé em todo o tempo. No próximo sábado teremos a presença ilustre do Dr. Franqui Razel. O Dr. Razel é PhD em Teologia, diretor associado do Centro de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral e autor de vários livros. Faça planos para vir acompanhar este sábado muito especial. Dos dias 17 a 21 de fevereiro teremos o nosso acampamento jovem que acontecerá em Ibiúna, no interior de São Paulo. Teremos várias atividades, momentos espirituais e a presença dos pastores Binho Oliveira, do Rio de Janeiro e do nosso pastor Rafael Reis. Faça sua inscrição e corra pois as vagas são limitadas. No domingo, dia 12 de fevereiro, a partir das 9 da manhã teremos uma convenção de jovens e música no Colégio Adventista de Diadema. Lembre-se que todos os nossos cultos também são transmitidos nos nossos canais do YouTube e Facebook, você pode acompanhar por lá também. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Começamos mais uma live do Sempre em Oração. Você já conhece, e se você não conhece, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Adventista de São Caetano do Sul, nós temos esse projeto especial para você e sua família, para nos unirmos em oração, o propósito especial da oração. Cada dia uma reflexão, e hoje a reflexão, a mensagem bíblica, a palavra de Deus será aberta pelo pastor Jackson Ricardo. Que você já prepare seu coração para que a mensagem possa ser transformadora em sua vida. E você agora prepare o coração e o pastor Jackson vai falar com você. E Deus vai usar ele para falar em seu coração. Um grande abraço. E antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Oremos ao Senhor.
Bondoso Deus e Pai, nossa gratidão a Ti por esse privilégio de te buscarmos em espírito e em verdade, logo no início dessa semana, nas primeiras horas deste dia. E pedimos, ó Deus, neste momento, a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra, o Teu plano para a nossa vida. E que o Senhor não apenas nos ilumine, nos dê discernimento na compreensão da Tua palavra, mas nos capacite também com o Teu Santo Espírito para colocarmos em prática aquilo que vamos aprender. Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui na região de Florianópolis, né? Palhoça é uma cidadezinha aqui bem próxima a Florianópolis, faz parte da região metropolitana de Florianópolis, e é uma alegria poder, mesmo estando aqui ou em qualquer outro lugar, compartilhar a palavra de Deus através desses meios que a tecnologia nos proporciona. O tema de hoje é a oração por cura. Vocês estão numa jornada de estudo da palavra de Deus a respeito do tema da oração, e o tema específico de hoje é esse, oração por cura. Eu quero começar lendo a passagem que está no livro de Tiago, capítulo 5, versos 13 em diante. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A temática aqui nossa, ela começa exatamente com essa pergunta. Nosso Senhor e Mestre cura as doenças hoje, como quando Ele esteve em pessoa aqui na Terra? Por mais que teoricamente, digamos que a resposta seja sim, mas talvez a pergunta que você deveria fazer para você é a seguinte: quando aparece uma situação de doença na sua família, ou para você, ou para alguém que você ama muito, você crê mesmo nessa promessa? Você crê que o mesmo Jesus, quando esteve aqui na Terra, curou pessoas, que transformou vidas, você crê que Ele pode atuar diretamente na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que estão próximos a você? No ministério pastoral, muitas vezes nós somos convidados a intercedermos por pessoas doentes. E uma das situações que mais me chamou a atenção ao longo desses poucos anos de ministério foi uma situação onde a pessoa estava internada e ela tinha uma doença grave. Alguns devem saber, era uma mulher, ela tinha doença de lúpus. Ela estava internada no hospital e, além da gravidade da doença, ela tinha pego uma infecção hospitalar. E eu fui convidado ali para orar. Era uma jovem mulher e, honestamente, irmãos, eu fui até ela dizendo assim: meu Deus, essa mulher está praticamente morta. Eu não tenho o que fazer, porque às vezes as pessoas colocam uma expectativa muito grande, né, na figura do intercessor, né, como se ele fosse, de fato, que tivesse condições, né, de pedir a Deus, e só através do pedido dele é que essa oração será respondida. Mas eu fui crendo também na certeza que essa promessa bíblica nos traz aqui no livro de Tiago. O apóstolo aqui, assim podemos dizer, ele não diz que devemos arriscar a oração. É um imperativo aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração, ore. E no verso 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Uma coisa que eu aprendi no ministério é que essa oração ela é sempre respondida. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará.
essa oração ela é sempre respondida. Mesmo que oremos por pessoas em condições de beira de morte, e essas pessoas não apresentem uma melhora, naquele momento, nós cremos que essa oração que fazemos, ela pode dar o resultado ali, imediato. Pode ser que demore um pouco e essa oração seja respondida depois de alguns dias ou quem sabe meses, mas ainda que a pessoa morra, nós temos certeza que essa oração ela será respondida no último dia, quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória e levantar aqueles que morreram crendo em Cristo. Então nós cremos que essa oração ela sempre será respondida se a pessoa que está ali naquela situação crê em Jesus Cristo, tem a mesma fé. Lembra que Marta teve quando estava com seu irmão morto e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que tudo quanto pedires, Deus concederá a ti. Então, essa é a nossa fé, essa é a nossa crença. E eu fui então a esse hospital com essa fé, com essa certeza de que Deus responderia essa oração, sendo naquele momento, sendo meses depois, ou sendo na ressurreição, no último dia. Nós temos a grata alegria e satisfação, tivemos a grata alegria e satisfação depois de celebrarmos um culto de gratidão, né, pela restauração da saúde dessa jovem mulher. Ela testemunhou muitas vezes, mas o ponto aqui não é simplesmente o fato dela ter se recuperado ou da intercessão ter sido respondida como nós gostaríamos. Mas o que eu aprendi naquele momento foi exatamente essa confiança em quem ouve a oração, em quem está ali para receber essa oração, que é o nosso Pai Celestial. Ellen White nos dá algumas orientações a esse respeito, principalmente no livro Ciência do Bom Viver. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Na página 225, ela diz assim: Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes como quando o Espírito Santo proferiu estas palavras por intermédio do salmista. Aqui ela está se referindo ao Salmo 107, onde é dito que Deus ouviu as orações do povo e os livrou, e os sarou, a sua palavra os sarou. E ela diz assim: e Cristo é agora o mesmo compassivo médico que era durante seu ministério terrestre. Nele há bálsamo curativo para toda doença, poder para restaurar toda a enfermidade. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o mesmo Cristo que operou no passado pode operar hoje e operará ainda no futuro. Ele é a fonte da cura. Mas é interessante que Ellen White, ainda neste mesmo livro, Ciência do Bom Viver, que é a principal obra dessa escritora a respeito da saúde, né? Ela diz que nós devemos cooperar com Deus. E ela apresenta aqui algumas sugestões, por exemplo, para os médicos cristãos, missionários, para que eles tenham também essa mesma fé, essa mesma certeza e orientem os seus pacientes nesse sentido. Olha só o que ela diz. O médico deve ensinar a seus pacientes que devem cooperar com Deus na obra de restauração. Sabe que as leis da natureza são tão verdadeiramente divinas como os preceitos do Decálogo. Olha que coisa. As leis da saúde, as leis da natureza, elas são tão divinas quanto os 10 mandamentos. E que unicamente obedecendo-lhes podemos conservar ou recuperar a saúde. Ele vê sofrendo muitos em resultado de práticas nocivas, os quais poderiam ser restituídos à saúde caso fizessem o possível em benefício de sua própria cura. Todos nós devemos entender que
antes, nessa nossa crença, né, como adventistas do sétimo dia, nós cremos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós entendemos que não apenas Deus nos dá as condições de cura quando buscamos em oração no momento da doença, mas Ele também nos dá os remédios para que evitemos doenças graves dentro do possível. Obviamente, nem todas as pessoas que têm uma prática saudável de vida estão imunes ou estão isentas de adquirirem doenças. Isso é um erro também. Mas observe que Deus nos dá condições de buscarmos uma vida mais saudável, uma vida com mais saúde, e Ele nos oferece isso através dos remédios naturais, como nós bem conhecemos. Há uma outra citação que eu queria mencionar, está no mesmo livro, Ciência do Bom Viver, agora na página 231. Diz assim: os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Não é uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor e ajudar a natureza em sua obra de restauração. Não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Há pouco tempo nós tivemos essa luta aí com relação à Covid. Ainda estamos, de certa forma, mas muito menos intenso como foi nos anos anteriores. E um dos questionamentos que geraram na igreja, né, eu lembro que minha mãe, né, me ligou e falou: Jackson, e aí, eu tomo a vacina, né? Então, às vezes, a palavra, as pessoas esperam muito, né, da palavra pastoral ali, como se fosse esse mediador, né, esse mensagem. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Nós somos tão humanos, tão falhos como qualquer outra pessoa. Mas baseado naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, baseado naquilo que nós temos a instrução, graças a Deus pela mensageira do Senhor, aqui está claro em nos dizer que não devemos negligenciar os remédios que estão disponíveis. Não é uma negação da fé fazer uso de remédios. A grande questão é em quem está a nossa confiança. Eu vi pessoas assim, considerando a vacina quase como um Deus. Não é esse o extremo também. Mas negligenciar também não é o ideal. Então, a nossa confiança ela deve estar firmada no Senhor. A nossa fé deve estar em Deus e usarmos os meios, os recursos que são possíveis. Mas a nossa confiança está no Senhor. Por fim, qual é o propósito, ou há algum propósito, quando passamos por aflições, por momentos difíceis? E olha só o que Ellen White diz agora, o livro é Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 143. Muitas de suas aflições lhe têm sobrevindo na sabedoria de Deus para conduzi-la para mais perto do trono da graça. Não há dúvidas, e há até um jargão no meio evangélico, e as pessoas dizem assim: tem pessoas que não vão a Deus por amor, mas vão pela dor. Às vezes é bem verdade isso, que a dor, que as aflições, elas nos sobrevêm à vida, e dessa forma nós podemos, de alguma forma, estarmos mais próximos de Deus. Não que seja o desejo de Deus que nós soframos, que vivamos uma vida com aflições, com doenças, com problemas. Não é isso. Mas a promessa de Deus é a seguinte, eu gosto muito desse verso e encerro com ele. Romanos capítulo 8, verso 28, na tradução da Nova Versão Internacional, eu concordo mais com essa tradução, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É Deus quem age. A tradução convencional diz que todas as coisas cooperam. Eu creio que é Deus que age em todas as coisas
para o nosso bem. Então, apesar de problemas de saúde, apesar de doenças que enfrentamos ou qualquer outro problema, devemos ter a certeza que Deus, em todas as ocasiões, Ele age para o nosso bem. Ele é poderoso para nos restaurar. Ele é poderoso para nos livrar das nossas aflições. Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades. O Salmo 103 diz que esse Deus, o mesmo Deus que perdoa as nossas iniquidades, Ele sara também as nossas enfermidades. Esta manhã e durante o começo dessa semana, quero que você tenha essa certeza no seu coração. Você está passando por algum problema de saúde com você, com a sua família, tenha essa certeza. Se está entre vós alguém doente, ore ao Senhor. Chame os presbíteros da igreja para que unjam essa pessoa. A oração da fé salvará o doente. Se você crê nisso, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus e Pai, mais uma vez nós te buscamos em oração, com o coração cheio de alegria, pela certeza de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo compassivo médico que curou no passado, que atuou na vida das pessoas, que restaurou a saúde, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que age hoje na nossa vida, na nossa família, com os nossos queridos. Que essa certeza, que essa confiança esteja sempre acesa no nosso coração. Não duvidamos, ó Deus, do teu poder curador e restaurador. E que a nossa confiança sempre esteja depositada em Ti. Que o Senhor continue a atuar e a curar a nossa vida, nos sarar de nossas enfermidades físicas, mas principalmente espirituais. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Jackson. Que Deus continue abençoando o seu ministério. E você que ouviu, que ficou aqui, não sei se você está acompanhando ao vivo ou pela live, mas agora que você continue colocando seus comentários, que nós vamos orar por você, por sua família, pela sua semana e principalmente para que você continue tendo essa conexão com Deus, a conexão da oração que é ligada aqui no céu, é ligada aqui na terra, também é ligada no céu. Queria convidar você a acompanhar, nos unirmos em oração. Querido Deus, muito obrigado. Agradecemos pelo cuidado. Agradecemos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor criou o mundo, criou a cada um de nós e nos conhece. Por isso, Senhor, agradecemos pelo cuidado nas pequenas coisas. Podemos ver o seu cuidado no respirar, podemos ver o seu cuidado com nossa família, o seu cuidado com a natureza, mas principalmente, Senhor, podemos ver o seu cuidado com o perdão que sentimos em seu nome. Senhor, há muitos pedidos sobre saúde, pedidos sobre trabalho, pedidos sobre ansiedade. Colocamos tudo em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que o Senhor é bom em todo o tempo. E o principal, que ao nos aproximarmos do Seu trono de graça, tudo será realizado, tudo será respondido de acordo com a Sua santa e boa vontade. Senhor, nos ajude a orar como o Senhor Jesus orou, que não seja feita a nossa vontade, mas a Sua, porque queremos que o Seu plano soberano sobre nossas vidas seja real e principal. Esteja conosco, Senhor, que a Sua presença, que a bênção da Sua presença seja uma verdade em nossas vidas e que o Senhor cumpra como o Senhor prometeu, que estaria conosco até o final de todos os tempos. Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Pedimos também perdão por nossos pecados e pedimos que permaneça conosco. Abençoe cada lar conectado ao vivo ou depois, mas que o Senhor habite em nosso coração. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
acontece antes de uma grande vitória? No caso de um atleta, o treinamento rigoroso, a dieta adequada e o preparo físico começam bem antes da prova final. Mas e nós, cristãos? Estamos preparados para alcançar a vitória? Nossa conquista depende de buscarmos primeiro Deus, orando, lendo Sua palavra e estudando Suas profecias. Por isso, te desafio a participar dos 10 dias de oração, o fim, preparação para a vitória, do dia 23 de fevereiro até dia 4 de março. Vamos revisar importantes temas do grande conflito e nos preparar para receber o prêmio eterno que Deus oferece aos seus filhos.